Olá, sou a professora Gisele. É com prazer que iniciamos uma segunda etapa de nossa viagem pela língua portuguesa. Foi ótimo conhecermos juntos as raízes de nossa língua até nos aproximarmos do português no Brasil. Nesta nova aventura, você irá conhecer mais sobre a nossa língua. Na disciplina História da Língua Portuguesa 2, partiremos do português arcaico em seu berço, Portugal, e viajaremos juntos com a língua por outros continentes. Ou, se preferirem, como disse Mia Couto, no fundo, não se está a viajar do ponto de vista geográfico, mas está-se a viajar por pessoas. Também vamos fazer uma excursão interna. Que tal conhecer as transformações que a língua portuguesa foi sofrendo ao longo dos anos? As palavras não se pronunciam mais como antigamente. E a organização das frases? Isso também sofreu mudanças. E quanto ao vocabulário, então, nem se fala. Tudo isso pensando somente no português de Portugal. Ao chegarmos ao Brasil, você irá comprovar que o português brasileiro não é o mesmo da época do descobrimento e que tem feições próprias. Como você já soube na viagem anterior, o nosso português sofreu muitas influências e foi distanciando-se do português que aqui aportou. Que características do português europeu ele conserva? E quais são só nossas? Vamos descobrir juntos? Não podemos esquecer que ainda podemos organizar muitos passeios dentro do próprio território nacional e explorar todas as variedades do português brasileiro. Tudo isso tem grande relevância para você, futuro professor de língua materna, pois reconhecer as variedades sem estigmatizá-las e reconhecer o caráter dinâmico da língua é essencial para o ensino comprometido com o uso nas diversas práticas sociais. Mais uma vez, prepare-se para incrementar a sua bagagem de conhecimentos sobre a nossa língua. Os estudos que aqui desenvolveremos dialogam com o que já descobrimos no livro 1. Um dos grandes linguistas do século XX afirma: a língua se faz. É um fazer-se num quadro de permanência e de continuidade. Mas o fato de manter-se parcialmente idêntica a si mesmo e o fato de incorporar novas tradições é precisamente o que assegura sua funcionalidade como língua e seu caráter de objeto histórico. Um objeto histórico só o é se é ao mesmo tempo permanência e sucessão. Portanto, partiremos do galego-português e você poderá observar na unidade 1, a língua portuguesa, arcaísmos, evolução e difusão, que a língua passou por transformações que podem ser atestadas em textos escritos, que registram a realidade sincrônica da língua em diferentes épocas. Na seção 1, o português nascido em Portugal e sua evolução, você poderá viajar pelos textos que demonstram esse processo de fazer-se da língua portuguesa no decorrer do tempo. A seção 2, Conquistas Lusitanas e Difusão da Língua Portuguesa, apresentará um panorama da importância da língua portuguesa no contexto mundial, em suas variantes crioulas ou não crioulas. Na unidade 2, o português europeu do século XIV aos dias atuais, continuaremos nossas descobertas na história interna da língua. Que transformações o português europeu sofreu até configurar-se na língua falada atualmente? Na seção 1, você poderá acompanhar as mudanças fonético-fonológicas ao longo dos séculos. E na seção 2, estudará algumas importantes mudanças morfossintáticas e lexicais do português europeu. Todas essas descobertas enfatizam que as mudanças sofridas pela língua são um fator de adaptação e evolução, e não de degeneração. Não poderíamos concluir nossa viagem sem discutirmos sobre o português no Brasil. Afinal, essa é a língua que falamos e que estudamos. As palavras do sábio rinoceronte Quindim, personagem de Monteiro Lobato, em Emília no País da Gramática, já se confirmaram. A cidade nova saiu da cidade velha. No começo, isto por aqui não passava de um bairro humilde e mal visto na cidade velha, mas com o tempo foi crescendo
e ainda há de acabar uma cidade maior que a outra. E com toda essa expansão, a língua que aqui chegou modificou-se, tomando a feição de um novo português. Reconhecer as características fonético-fonológicas, morfossintáticas e lexicais do português falado no Brasil, assunto da seção 1, o ajudará a compreender algumas tendências do português brasileiro e as diferenças que o distanciam do português europeu. Para finalizar nossa viagem, vamos refletir na seção 2 sobre a rica variedade do português no Brasil. Discutir sobre essa diversidade linguística em território nacional e refletir sobre suas implicações para o ensino é fundamental para você, falante, escritor e professor do português brasileiro. Depois de todas essas viagens, você se sentirá cada vez mais seguro para atuar como professor da língua portuguesa, pois você não sabe somente a língua, mas também sobre ela. Bom estudo e não esqueçam que os diários de bordo de nossas viagens são material para fundamentar suas aulas de língua.